meu primeiro trabalho, eu estudei, na verdade, me formei como publicitário, mas meu primeiro trabalho... Então você. 2. Meu primeiro trabalho foi numa produtora, de vídeo, né? E eu, na época, não tinha internet, não tinha nem telefone, nem celular, nem nada. Então, fui bater na porta, assim, e eu queria trabalhar logo no primeiro ano para entender como é que era. Eu queria trabalhar em agência, mas a primeira porta que se abriu para mim foi de um estúdio, de uma produtora. Aí eu entrei e falei assim, tem algum trabalho aqui, né? Ela falou assim, dá pra limpar o estúdio no final de semana, estão precisando de um plantonista. Daí eu falei assim, tá aqui, achei. Sou eu, né? Daí eu comecei lá, e aí a produtora começou a ter muito trabalho, então muita gente frequentava lá, sábado, domingo, eu comecei a aprender, observando tudo, como funcionava. Que loucura né? aí, cara. E eu tinha um chefe, que esse detalhe é muito legal. Meu chefe era muito preciosista, assim, muito detalhista. E eu, para limpar o estúdio, você tinha que limpar o grid, né? De você levantar assim e pegar aqui em cima. Tenho certeza que ninguém limpa aqui, assim. Ó, passar o dedo, assim. Ele subia a escada do estúdio, passava o dedo, daí ele mostrava para mim e falava assim... Ricardo, você não limpou aqui. Isso realmente não tá limpo. Ele fala, e não tá Isso aqui foi de agora? Realmente. E aí, ele fazia isso. Daí eu falava assim, você tem razão, é verdade. Daí, ele sempre exigiu muito, assim. Daí eu comecei a perceber que eu comecei a ficar detalhista como ele, assim. E o diretor é um cara de detalhe, né? Então, comecei a formar, talvez, a minha cabeça ali pra direção meio nisso, assim, de estar atento aos pequenos detalhes das coisas. Daí eu comecei a crescer, a produtora começou a crescer, eu cresci junto e eu saí de lá como diretor. Então, eu entrei limpando o estúdio e saí como diretor. Uau. Aí que apareceu a primeira oportunidade de eu vir ao SBT, que foi Casa dos Artistas em 2001. E eu tô aqui desde então. Desde 2001? Desde 2001. Esse processo que você entrou na produtora até então foi um período de quanto tempo? Que você se tornou diretor, né? Até sair de lá? Foram 5 anos. 5 anos. Você imagina, cara, em 5 anos você crescer tanto assim? E ralando, que loucura, coitado, tudo que ele tinha que limpar. A cada dedo de sujeira que limpado valeu a pena, né, cara? Mas isso é muito bom, condicionou sua mente e também aos detalhes que é necessário, porque uma novela é muito trabalho, muita cena, muita coisa. Então, e eu sempre gostei muito de cinema, né? Assistia muito filme. Tinha 3 filmes, eu comprava aqueles... Na época... Os cassetes? De VHS, que você era sócio das locadoras, aí eu tinha um pacote que eu assistia 3 filmes por dia, né? E aí, mesmo depois que eu tava dentro do SBT, eu falava assim, não, eu quero fazer cinema um dia. Daí eu descobri que, pra eu fazer cinema, eu ia ter que dar uns passos atrás, voltar... Sair da televisão, né? Eu não queria sair do SBT, porque eu me apaixonei pelo SBT. Então, casa maravilhosa. E eu falei, o que se aproxima mais do cinema dentro da TV? A novela. Eu preciso ir pra dramaturgia, eu quero contar a história ali, né? E aí surgiu a oportunidade de eu, no final de Carrossel, quando eu conheci vocês, foi quando eu dirigi aquele show do Tiani, lembra? É verdade, a primeira foi no Tiani, verdade. Isso, e eu fazia o Astros na época, aqui, e o Cante Se Puder. A gente fez um especial de Carrossel no Astros, que foi incrível. Eu lembro. Eu cantei com Miranda, minha música, cara, no Rock da Lanchonete. Filhote do Filhote, eu lembro direitinho dessa. Dentro de umas cercadinhas. Foi lindo, pô. A gente fez o show do Tiani, que foi apresentado pela Eliana como um especial de final de ano, e foi incrível. E daí eu comecei a trabalhar em Chiquititas, daí eu não saí mais da novela.